A paz do Senhor, tudo bem? Eu sou o pastor Ciro Sanches Iborde, seja bem-vindo ao meu canal. Está começando a última videoaula da série de lições bíblicas do primeiro trimestre de 2024, das lições bíblicas adultos da CPAD, e hoje nós vamos aqui apresentar a última lição e também, antes disso, fazer uma recapitulação, relembrando como foram as 12 lições e o que nós aprendemos ao longo deste precioso trimestre de estudo da Palavra de Deus. Seja bem-vindo então ao meu canal, curta este vídeo por gentileza, compartilhe. Se você desejar, inscreva-se, nós estamos aí chegando a um número que objetivamos há muito tempo, que é 100 mil inscritos. E se você já é inscrito e desejar também, seja membro do meu canal. Há vários irmãos que já são membros, que estão nos apoiando, que, claro, além de nos apoiarem voluntariamente, porque gostam do nosso trabalho, eles também têm benefícios. E um deles é justamente receber o esboço de cada vídeo que nós produzimos aqui no nosso canal. Toda semana nós fazemos videoaulas sobre o livro de Apocalipse. Nós estamos expondo o livro de Apocalipse, capítulo por capítulo, versículo por versículo, e também perícope por perícope, ou seja, nós selecionamos parágrafos de Apocalipse para analisar ao longo de 39 videoaulas, contando a primeira, que é uma videoaula introdutória, são 40 ao todo, e nós vamos aí cobrir todo o livro, 404 versículos. Então aqueles que são membros estão recebendo este conteúdo por escrito, semanalmente, além da videoaula, claro que é ao vivo, todas as terças-feiras, às 21 horas. No caso também dessas videoaulas alusivas à Escola Bíblica Dominical, você também recebe o roteiro antecipadamente, tá certo? Você percebeu que estão passando os nomes aqui ao lado, são as pessoas que nos apoiam como membros, e você pode perceber que tem uma diferença de cores, porque aqueles que têm a estrelinha com a borda azul escura são os novos membros. E tem os membros mais antigos, com cores diferentes, e eu quero dizer que eu sou grato a todos vocês que estão apoiando o nosso trabalho, e por isso que eu estou aqui também. Não deixa de ser um benefício receber essa menção honrosa de nossa parte, tá certo? Que Deus abençoe vocês. Claro que o maior benefício quem lhes dará é o Senhor Jesus. Então eu sempre digo aos apoiadores deste canal, que Deus cumule a sua vida de bênçãos, que Deus enriqueça a sua vida em todos os sentidos. Muito bem, nós vamos então fazer uma recapitulação das nossas lições nesse trimestre. Lembrando que hoje a lição 13 será estudada presencialmente, se Deus assim permitir, no dia 31 de março deste ano, 2024, que tem como título O Poder de Deus na Missão da Igreja. E o nosso texto áureo, vamos logo fazer a leitura do texto áureo, está em Atos capítulo 1, versículo 8, um versículo que todos nós sabemos de cor, quando o Senhor Jesus disse: "Mas recebereis a virtude", ou o poder do Espírito Santo. O termo aí no grego é dinamis, ou seja, o poder dinâmico do Espírito Santo, "que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra." E a verdade prática, o Espírito Santo é a força motriz. Não é que ele é uma força motriz, mas ele é a força motriz. Embora saibamos, claro, que o Espírito Santo é Deus e é também uma pessoa, uma das pessoas da Trindade, quando o autor aqui, claro, refere-se ao Espírito Santo como a força motriz, ou seja, é aquele que motiva, é aquele que anima, é aquele que impulsiona
a igreja fazer a obra, mas não é que ele em si seja uma força impessoal. O Espírito Santo, claro, é uma pessoa. Então o Espírito Santo é a força motriz que movimenta a igreja. Sem o poder do Espírito, a igreja é incapaz de cumprir a sua missão. Muito bem, então estudamos ao longo desse trimestre importantes lições e chegamos agora à última. E nessa última videoaula do trimestre nós vamos, claro, discorrer sobre essa lição importante, o poder de Deus na missão da igreja, mas queremos também apresentar um resumo do que aprendemos nesse trimestre eclesiológico, ou seja, foi um estudo sobre a igreja do Senhor, então a eclesiologia. Eclesiologia que é um termo que deriva de eclesia no grego, que é a igreja, e logos, claro, que é uma referência ao conteúdo desta doutrina, desse estudo tão importante, o estudo da igreja. Muito bem, nós estudamos então, antes desta que é a última, 12 lições. A primeira foi sobre a origem da igreja. Nós aprendemos que ela se originou, ou ela se origina, na verdade, na mente de Deus, mas foi iniciada pelo Senhor Jesus, que criou-a e também formou-a. Foi Jesus quem criou a igreja e a formou, embora a era da igreja propriamente só tenha começado no dia de Pentecostes. Mas nós enfatizamos muito isso aqui, não vá confundir o início da era da igreja com o início da igreja propriamente dita. Uma empresa pode ter as suas atividades iniciadas antes da sua inauguração. Então a igreja ela teve a sua era inaugurada no dia de Pentecostes, mas quem a iniciou, criando-a e formando-a, até porque Jesus soprou sobre a igreja, e nós explicamos aqui, não é sobre a igreja nascente, e nós explicamos aqui que esse sopro de Jesus tem a ver com a formação da igreja. Assim como o ser humano, quando foi criado, ao ser formado, que é uma etapa posterior, ele então recebeu o sopro de Deus. Deus soprou nas suas narinas. Também a nação de Israel, a profecia sobre a sua formação, lá em Ezequiel 37, também fala do sopro do Espírito Santo para formar-se aquele exército que representa a nação de Israel. Que, claro, a profecia diz respeito a uma formação nacional, mas também fala de uma restauração espiritual que vai acontecer futuramente, claro, cumprindo o calendário profético que Deus estabeleceu. Então estudamos a primeira lição sobre a origem da igreja. Depois tivemos uma segunda lição sobre as imagens bíblicas da igreja. E nós aprendemos que há muitas imagens, muitas figuras da igreja nas páginas sagradas, sendo que as mais emblemáticas nós estudamos, a igreja como corpo de Cristo, tendo o próprio Cristo como a cabeça, a igreja como edifício, do qual Cristo é o fundamento, a igreja como esposa, tendo Cristo evidentemente como o esposo, e também estudamos, entre outras figuras, a igreja como rebanho, tendo Cristo como sumo pastor, aquele que disse, eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Lembremos da profecia do apóstolo Pedro, lá na sua primeira carta, capítulo 5, versículo 4, dando conta de que o sumo pastor há de se manifestar e quando ele aparecer, nós vamos receber a imarcessível coroa de glória, isto é, a coroa que não pode murchar. Pedro fazia, claro, uma comparação com os atletas que nos Jogos Olímpicos, você sabe que os Jogos Olímpicos começaram na Grécia, então naquela época já existia, então Pedro, fazendo uma referência àquela coroa de louros ou a coroa de flores que murchava, que era na verdade uma coroa corruptível. Os atletas davam a vida por aquilo, em lutas, sujeitos até à morte, mas eles lutavam para receber aquela coroa corruptível. Mas Pedro diz que quando o sumo pastor aparecer, nós que somos rebanho de Deus, estaremos para sempre com ele na glória e vamos receber, claro, no tribunal de Cristo, a coroa que não pode murchar,
a imarcessível coroa de glória. Que grande dia será aquele! Tivemos uma terceira lição sobre a natureza da igreja. São muitas as dimensões que nós aprendemos da igreja, a igreja universal, a igreja também com a sua dimensão local, a igreja com a sua dimensão confessional, a igreja com a sua dimensão comunitária, a igreja una, mas também a igreja diversa. Então, tudo isso nós aprendemos nesta importante lição sobre a natureza da igreja, a lição de número 3. A quarta lição foi sobre o reino de Deus, uma lição difícil de entender, muita gente fez perguntas e a chave para entender isso é saber que a igreja está contida no reino de Deus, mas o reino de Deus sempre existiu, porque Deus sempre foi rei. Deus sempre esteve no controle e no comando de todas as coisas. Então, Deus é rei. A igreja hoje, portanto, ela é uma agência do reino de Deus que sempre existiu, mas está presente hoje e também tem a sua dimensão futura. O milênio, por exemplo, é parte dessa dimensão futura, que tem aqui essa dimensão relacionada com o reino literal de Cristo na terra, mas depois também continuaremos reinando com o Senhor por toda a eternidade. Eu recomendo a você que, se porventura não entendeu bem ainda esta relação entre a igreja e o reino de Deus, que assista esta lição de número 4, lembrando que todos os trimestres de escola dominical aqui no nosso canal, eles estão guardados em playlists específicas. Então, nesta playlist sobre a eclesiologia, você vai encontrar todas as 13 lições deste trimestre tão importante. A próxima lição foi a respeito da missão da Igreja de Cristo. A missão da igreja que é multifacetada, abarcando adoração, pregação, discipulado de novos convertidos, ensino contínuo dos salvos, edificação, comunhão e também ação social. Muito bem, foi uma ótima lição. Depois tivemos uma lição importantíssima, que foi, na verdade, a lição de número 6, a igreja como organismo e organização. Como a igreja é o corpo de Cristo, um organismo vivo, todos os membros, claro, são importantes e precisam viver em comunhão e unidade. Mas ela é também uma organização, que não deve prescindir de hierarquia e também ordem. Por isso, precisa ter uma forma de governo que esteja de acordo com a Bíblia. Nós estudamos aqui sobre as mais diversas formas de governo e vimos que o governo que é utilizado pela nossa Igreja Assembleia de Deus é um sistema híbrido, por assim dizer, mas, sobretudo, um sistema bíblico, um sistema que honra as Escrituras. A próxima lição foi sobre o o ministério da igreja, que também não deixa de estar ligado a um mistério que se revela nesse período neotestamentário, mas nós vimos que existe um ministério ou sacerdócio que é universal, isto é, disponível a todos os salvos. Todos os salvos podem tomar parte desse sacerdócio, porque Cristo, com a sua morte, derramou seu precioso sangue, com o qual, diz Apocalipse capítulo 5, comprou para Deus homens de todo povo, e tribo, e língua, e nação, e para Deus os fez reis e sacerdotes. Homens aqui, claro, é no sentido geral, homens e mulheres que fazem parte da Igreja do Senhor, todos fazem parte desse sacerdócio real, como disse Pedro, vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Entretanto, também nós vimos que, a despeito de haver um sacerdócio, um ministério universal, há também um chamamento, um ministério específico para cada crente.
como diz aquele hino da nossa harpa cristã. Para cada crente o Mestre preparou um trabalho certo quando o resgatou. Veja, para cada crente o Mestre preparou um trabalho certo quando o resgatou. E nós estudamos sobre isso. A lição seguinte foi sobre a disciplina da igreja, uma lição que deu o que falar, porque abordamos aí sobre aquilo que a Bíblia diz, né, a doutrina, porque a disciplina é uma doutrina bíblica. Claro que a maneira de aplicá-la, isso aí tem uma certa relação também com o perfil teológico, eclesiástico, consuetudinário de cada denominação, mas nós vimos que a disciplina em si é bíblica. Em alguns casos, existe até a possibilidade de um desligamento de determinado membro, como foi o caso lá daquele Nico de Corinto. Então nós estudamos isso com uma riqueza de detalhes, modéstia à parte, e se você tem dúvida ainda sobre a doutrina da disciplina da igreja, eu peço a você que assista novamente essa lição de número 8. Mas a 9ª lição, uma lição importantíssima, o batismo como primeira ordenança da igreja. Primeira ordenança da igreja. Nós vimos que não se trata de um sacramento, e sim de uma ordenança, pela qual os salvos tornam pública a sua fé em Cristo. O batismo, por imersão, portanto, exemplifica o que ocorreu em nossa vida espiritualmente falando. Nós morremos para o pecado, fomos sepultados para ele e ressuscitamos ou ressurgimos para uma nova vida, para andar em novidade de vida. Glória ao maravilhoso nome do Senhor. Em seguida, estudamos também sobre a segunda ordenança da igreja, a ceia do Senhor. Vimos que esta também não é um sacramento, como dizem os irmãos aí de outra tradição, mais precisamente os irmãos calvinistas, também os irmãos luteranos, eles consideram a ceia um sacramento. E alguns vão mais além. Os luteranos, por exemplo, dizem que no caso da ceia ocorre uma consubstanciação, que não é tão pesado como no caso da igreja romanista, que defende que os elementos transubstanciam-se, ou seja, transformam-se literalmente no corpo de Cristo, fazendo com que Cristo, na verdade, morra mais uma vez por nós, sendo que ele morreu de uma vez por todas, não é? Mas na consubstanciação também defende-se a ideia de que Cristo está unido aos próprios elementos, fisicamente falando, que também nós não encontramos apoio bíblico propriamente para isso. Claro que quando Jesus disse isto é o meu corpo, ele valia-se de uma figuração de linguagem, ele aplicava ali uma metáfora. Da mesma forma, quando ele disse eu sou a porta, claro que ele não estava dizendo que ele era uma porta, literalmente, eu sou o caminho. Não, ele estava falando que ele é a entrada pela qual o ser humano pode ser salvo, o mediador entre Deus e os homens. Como a própria Bíblia diz, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, e este mediador é Jesus Cristo, homem. Da mesma forma, quando Jesus diz, eu sou, ou melhor, isto é o meu corpo, claro, ele ainda estava vivo quando ele disse isso, ele não tinha morrido, então, claro que aquele pão não podia, então, ali significar o corpo de Cristo que foi partido na cruz. Então, nós defendemos que a ceia é uma ordenança e que os elementos, claro, em si mesmos, não têm poder algum para conferir alguma graça aos que participam da ceia. Claro que quem comunica tal graça é o próprio Senhor Jesus, por meio do Espírito Santo, que está presente quando os servos de Deus estão reunidos em seu nome. Então, no caso da ceia, claro, a ceia é uma bênção, quem participa da ceia é porque está em comunhão com o Senhor. Aí começamos uma série de estudos, aí pelo menos 2 estudos sobre o culto. Então tivemos uma lição geral, o culto da igreja cristã, que foi a 11ª, em que falamos
das ministrações que há no culto, a ministração do louvor, a ministração da palavra e também a ministração do Espírito Santo. E tivemos a última lição, que foi específica sobre o ministério da palavra, a 12ª, a última antes dessa, o papel da pregação no culto. E hoje nós vamos falar sobre o poder de Deus na missão da igreja, que é a lição conclusiva deste trimestre. Já temos lido o texto áureo e nós vamos agora fazer uma abordagem do texto bíblico básico, que é a perícope, que tem sido tomada como base para aqui nos orientar no estudo desta lição ampla sobre o poder de Deus na igreja. O texto bíblico básico, a leitura bíblica em classe, é Atos 13, versículos 1 a 4. Eu convido os irmãos para uma breve abordagem sobre esse texto que fala ali da igreja de Antioquia da Síria, que era um importante centro irradiador do evangelho no primeiro século. Então, naquela igreja, a Bíblia diz que havia profetas e doutores. Barnabé, o primeiro da lista, talvez por ser o mais importante do grupo, ou o cristão mais antigo, que tinha mais tempo na fé, e Lucas não diz quem desses 5 homens, na verdade, eram profetas ou mestres, ele não os distingue, dando a entender, portanto, que todos eles acumulavam essas duas funções, de profetas e mestres. Por outro lado, a construção frasal também permite concluir que havia 2 grupos, um grupo de profetas ou um grupo de mestres e um grupo de mestres, podendo acontecer também de um deles, ou 2 ou 3, ter essas duas funções, esses 2 ministérios. Não é improvável, porque o próprio apóstolo Paulo, lá em 1 Timóteo, capítulo 2, também em 2 Timóteo, capítulo 1, ele mesmo disse: eu fui constituído pregador, apóstolo e mestre, ou doutor dos gentios. Veja, ele mesmo diz que recebeu do Senhor o ministério tripartido. Então não é novidade uma pessoa receber de Deus tanto o ministério de mestre como o ministério de profeta. Então, é possível sim que os 5 tenham esses 2 ministérios, ou que 3 tenham os 2, 2 tenham, um deles tem apenas um, o outro tenha... Veja, não dá para você ser dogmático quanto a isso. Mas um primeiro destaque aí no primeiro versículo é que os profetas e mestres de Antioquia, da Síria, são mencionados pelo nome. O primeiro é Barnabé. A ordem apresentada também sugere que Barnabé, cujo nome no grego, advindo também do aramaico, era Barnabás, que Lucas ele interpreta como Ruios Paraclésios, ou seja, porque ele desempenhava uma função que já citamos em outra lição, multifacetada. Ele era o líder da igreja antioquena ou o obreiro mais antigo, de maior prestígio entre eles, por isso que ele aparece em primeiro lugar. Ele de fato era naqueles dias um protagonista. É só você ler Atos capítulo 4, versículos 36 e 37, também Atos capítulo 11, versículos 22 a 24, você vai ver que Barnabé era sim um protagonista, ainda que ele não fosse um dos 12, mas posteriormente, dentro do livro de Atos, no capítulo 14, ele é também chamado de apóstolo. Ele era um apóstolo da igreja de Antioquia, juntamente com Paulo. Paulo também era apóstolo, mas não pertencente ao colégio apostólico, o grupo dos 12, mas eram também apóstolos. Agora, Simeão, o segundo nome, que também é um nome muito comum no texto sagrado, à época, não é? Simeão, era filho de judeu, mas sua mãe proveniente de alguma nação etíope. Daí ele ser chamado também de Níger, que significa também negro, ou seja, de pele escura. Desta suposição decorre outra, a de que Simeão fora o sireneu que carregou a cruz de Jesus, conforme os evangelhos, Marcos 15, 21, Lucas 23, 26, mas isto é uma suposição, não dá para você também afirmar com certeza que se trata, que são a mesma pessoa, né? Tanto o Simeão, que aparece na lista desses 5, como também aquele que ajudou
Jesus a carregar a cruz. O terceiro nome da lista é Lúcio. Supõe-se que esse Lúcio, no grego seu nome é Lúquios, seria Lucas, o autor dos Atos dos Apóstolos e companheiro de Paulo, o qual aparece na comitiva desse apóstolo por ocasião de sua segunda viagem missionária em Troade. No entanto, ainda que seja aceitável a variação dos nomes Lúcio e Lucas, assim como Simeão e Simão, por exemplo, declara-se de modo definido que esse obreiro do Senhor era um dos homens de Cirene, norte da África, a oeste do Egito. O próximo nome da lista, o quarto, é Manaém. Dentre os três profetas e ou mestres, menos conhecidos, talvez este, Manaém, seja o mais instigante, pois cresceu com Herodes, segundo a descrição, Herodes o tetrarca. Alguns eruditos acreditam que ele se tornou cortesão ou oficial deste Herodes e João Batista deve ter exercido alguma influência sobre ele, pelo que tudo indica, como diz Stanley Horton. E também é possível que ele estivesse entre os presentes no dia de Pentecostes. Evidências de inscrições gregas sugerem que ele havia recebido um título de honraria por ser companheiro e confidente de Herodes o tetrarca. Manaém, ao que parece, era filho da ama de leite de Antipas, ou recebeu a designação de irmão de leite como um título então conferido pelas cortes gregas. Esse obreiro da igreja antioquena, portanto, fora criado, veja que interessante isso, fora criado no palácio com o mesmo Herodes que mandou degolar João Batista e a quem Pilatos enviou o Senhor Jesus. Então, aí nós vemos que curioso isso, que paradoxal, mas Deus tem os seus caminhos. O último da lista, é até curioso ver Paulo ou Saulo, né? Paulo também chamado Saulo, ou Saulo também chamado Paulo, figurando como último numa lista. Então, quanto a Paulo, não é apresentado como quinto dessa seleta lista dos 5, por acaso. Sugere-se aqui, sem dúvida, porque nada nos escritos de Lucas é por acaso. Lucas era um teólogo e ele não fazia nada por acaso. Então sugere-se aqui, possivelmente, além de teólogo, ele era um brilhante escritor de um estilo incomparável, sabia muito bem construir as frases e fazer com que nós entendamos. Veja que no caso, por exemplo, quando foram escolhidos os 7, que depois ali não se diz que foi instituída a diaconia, mas depois nós entendemos que sim, ali eles foram escolhidos, na verdade, para desempenhar a diaconia, embora fossem ali a maioria deles, pelo menos, pregadores, pelo menos se destacaram. 2 deles, né, são mencionados com destaque na Bíblia e outros também recebem destaque na literatura paralela. Mas ali você vê que não é por acaso que Estevão aparece como o primeiro da lista, Filipe como o segundo. Então, em Atos, a ordem como os nomes são apresentados não é por acaso, tem a sua significação. Aqui não é diferente. Saulo é mencionado por último, porque sugere-se aqui, repito, que esse grande Paulo também foi um jovem obreiro, iniciante, figurando como o último da lista dos proeminentes de Antioquia. Às vezes a pessoa ela vê alguém em posição de destaque e já quer saltar para lá, já quer estar lá e não quer trilhar o caminho. Veja o caminho que Paulo trilhou para ser o grande apóstolo Paulo. Eu falo grande não porque alguém se notabilize além do que o Senhor Jesus. Não, mas grande porque o próprio Deus o fez grande. O próprio Deus o fez assim como um homem que merece destaque, que tem um ministério paradigmático. Muito bem, vamos aqui para uma segunda ênfase. No versículo 2, Barnabé e Saulo foram chamados pelo Espírito Santo no culto, quando a igreja jejuava.
Observe, e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Então aqui nós temos uma ordem expressa do Paráclito, o Divino Espírito Santo. Foi uma exigência que deve ter sido transmitida à igreja antioquena por meio de profecia. Não está escrito isso de maneira textual, mas é bem possível que tenha sido uma profecia. Se não foi mediante esse dom congregacional, à disposição de todos os salvos batizados no Espírito Santo, conforme 1 Coríntios 12, versículo 10 e 14, 1 a 3, pode ter sido através de uma palavra profética ministrada por um dos 3 ministros mencionados. Um deles que fosse portador, claro, do ministério de profeta, que também é um ministério que se distingue, evidentemente, do dom de profecia, que é congregacional, não residente, mas o ministério de profeta é residente, e, claro, refere-se a um pregador que também transmite palavras proféticas. Um ponto importante aqui ainda a se destacar nessa segunda ênfase do versículo 2 é que Barnabé e Saulo receberam a confirmação então do seu chamado, porque o tempo do verbo grego, proscaléu, aí usado na frase, apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado, veja que essa frase no grego é aforíssate de moi ton Barnaban, kai ton Saulon eiston ergon, ro proskeklemai, autus. Então, essa frase no grego, ela apresenta aí a seguinte ideia, de que Paulo e Barnabé, eles já tinham sido outrora comunicados disso, porque eles já tinham sido chamados, então o Espírito Santo apenas confirma, olha, aparta esses dois para o ministério que eles já foram chamados para isso. Então tudo indica que eles já sabiam, e Stanley Horton, ele enfatiza isso no seu comentário de Atos. Ele diz aí então que a maneira como essa frase está construída no grego mostra que o Espírito Santo já tinha tratado com Barnabé e Saulo pessoalmente, mas eles estavam servindo não somente ao Senhor, mas à igreja. Tinham responsabilidade do ministério à igreja em Antioquia. Assim era preciso que a igreja sentisse desejo de deixá-los ir. Então, a importância dessa profecia foi para que a própria igreja ela permitisse que esses apóstolos fossem enviados. Uma terceira ênfase no versículo 3, a reação da igreja antioquena à mensagem do Espírito Santo. Nós estamos aqui fazendo então uma abordagem do texto bíblico e daqui a pouco vamos fazer menção também dessa abordagem à luz dos tópicos da lição. Então veja, assim que a igreja recebeu a mensagem da parte do Paráclito, houve um período de consagração ao Senhor, com jejum e oração. Pondo sobre eles as mãos, os despediram. Versículo 3. Como o próprio apóstolo Paulo ensina que devemos julgar as profecias, é sempre prudente, quando se recebe uma palavra profética, manter-se calmo, até que se tenha certeza plena de que a mensagem provém mesmo do Senhor. Certamente houve também uma preparação exaustiva em sincera oração e jejum. Então essa é uma terceira ênfase. Uma quarta ênfase no versículo 4, os missionários foram enviados pelo Espírito e pela igreja local. Veja que o Espírito enviou, mas a igreja participou. Veja a importância da igreja no que tange à tarefa missionária. Este versículo 4 diz que Barnabé e Saulo, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Então, aqui uma pergunta: por que foram 2 missionários e não apenas um? Da mesma forma que Jesus enviava missionários de 2 em 2, Marcos 6, versículo 7, Lucas 10, versículo 1, o Paráclito incumbiu aí essa dupla antioquena, uma dupla dinâmica da pregação itinerante. Ele sabe como é difícil para alguém sozinho enfrentar lutas, dificuldades e perseguições.
tudo fica menos complicado quando podemos contar com um companheiro de ministério em momentos de comunhão, de oração, proclamação do Evangelho, aconselhamento, etc. A igreja de Antioquena enviou os missionários sob a orientação do Espírito. Esta é a verdade, a igreja que enviou propriamente os missionários, mas claro, debaixo da direção, da orientação do Espírito Santo. O Senhor trabalha em sintonia com o seu povo, porque ele mesmo disse, tudo o que ligares na terra será ligado no céu. Mateus 16, versículo 19, nós explicamos já em outra lição, que isso na verdade não quer dizer que o Espírito Santo dá o aval a tudo que as lideranças eclesiásticas decidem. Ou seja, vou excluir aqui toda a mocidade, vou excluir todo o coral, vou excluir todos os obreiros, aí Deus tem que dar aval a isso, porque um líder resolveu tomar uma decisão exagerada e desproporcional. Não, na verdade o sentido aqui de Mateus 16 e 19, aqui você tem um jogo de palavras no texto bíblico, em grego, que assevera literalmente o seguinte, o que ligares ou o que desligares na terra terá sido antes ligado ou desligado nos céus. Ou seja, o obreiro, ele confirma, o ministério confirma aquilo que Deus já fez. Esse que é o processo correto, e não o inverso. Soberano e presciente, o Espírito Santo, evidentemente, comunica à sua igreja a sua vontade, e esta tão somente cumpre o que já está ligado ou desligado de antemão. Barnabé e Saulo partiram então para Seleucia, ali a 30 quilômetros de Antioquia da Síria, havendo, pois, a certeza de que essa dupla dinâmica fora escolhida por Deus para realizar essa grande missão evangelística. Então eles partiram ali às margens do rio Orontes, tendo um jovem consigo como companheiro. Era muito importante ter um jovem fazendo parte da comitiva, porque naquela época não havia hotéis, era necessário que alguém preparasse a comida. Então tudo isso fazia de João Marcos uma figura importante, a força jovem nessa comitiva. Daí a razão de Paulo ter ficado muito irritado e decepcionado com João Marcos quando ele abandonou a expedição lá em Perge da Panfilha. Mas então eles foram até Seleucia, onde estava o porto, a 30 quilômetros de Antioquia da Síria, e de lá navegaram para Chipre, a cidade portuária ali da Síria. Seleucia, é bom que se diga, foi fundada por Seleuco I, Seleuco I Nicator, daí o nome da cidade. Então eles navegaram para a terra natal de Barnabé e com bons ventos, essa viagem de cerca de 100 quilômetros através da água deve ter sido realizada em poucas horas. A Bíblia não dá detalhes, mas pelo que tudo indica, correu tudo bem. Aportaram então em Salamina, onde havia uma grande população de judeus e um bom número de sinagogas, e ali começaram a pregar a palavra de Deus. Pois bem, esses 4 versículos servem de base para esta lição, cujo propósito ou cujo foco é o poder do Espírito Santo na missão da igreja. Você vê aí nesse caso que citamos agora, como tudo foi dirigido por Deus, desde a escolha, ou antes dela, a preparação de Barnabé e Saulo para a obra para a qual foram chamados, e depois a convocação final, o envio e a capacitação para eles realizar esse trabalho. Porque, como veremos nesta lição, nós somos dependentes desse poder dinâmico do Espírito Santo. Então, tendo isso tudo em vista, vamos aqui fazer uma menção dos tópicos e pontos dessa lição. O primeiro tópico, a doutrina do Espírito Santo segundo o evangelista Lucas. Primeiro ponto, um ensino revelado nos escritos de Lucas. Muitos fundamentos da teologia pentecostal são encontrados na narrativa lucana, porque Lucas não foi um mero narrador. Então é importante observar que tem muita coisa sobre a doutrina pentecostal na prescrição apostólica, mas na narrativa lucana você também tem um padrão de como o Espírito Santo atua. Não há dúvida de que esse escritor sagrado, Lucas,
além de companheiro de Paulo, historiador e médico, era também um teólogo, já que ao narrar os fatos, apresenta um padrão da obra multifacetada do Espírito Santo. Em Lucas Atos, ou seja, tanto no evangelho que ele escreveu, como também no livro de Atos dos Apóstolos, esse médico amado mostra que o precursor de Cristo, o próprio Senhor e seus sucessores, ou seja, o precursor de Cristo, que é João Batista, o próprio Senhor Jesus e também os seus sucessores, estavam todos cheios do Espírito Santo para pregar, ensinar e fazer milagres. A expressão cheio do Espírito Santo destaca-se tanto em Lucas como em Atos. E nenhum outro autor utiliza da maneira como Lucas essa expressão, esse termo cheio do Espírito Santo. Em Lucas, ela aparece pelo menos 4 vezes. No capítulo 1, versículo 15, que menciona João Batista como cheio do Espírito Santo desde o ventre de sua mãe. Lucas 1, ainda versículo 41, diz a Bíblia que Maria, quando recebeu a visita, ou melhor, Isabel, quando recebeu a visita de Maria, quando elas conversaram, a criancinha saltou no ventre de Isabel, e Isabel, mãe de João Batista, foi cheia do Espírito Santo. Ainda no capítulo 1, versículo 67, o pai de João Batista, Zacarias, também foi cheio do Espírito Santo. No capítulo 4 de Lucas, versículo 1, ninguém menos que o nosso Senhor Jesus, cheio do Espírito Santo, foi levado, diz a Bíblia, pelo Espírito ao deserto. Jesus foi cheio do Espírito Santo para cumprir o seu ministério, porque isso ocorre logo depois do seu batismo em águas, quando o Espírito desceu sobre ele na forma corpórea, a forma de uma pomba. Quando vamos para o livro de Atos, essa expressão aparece 10 vezes. No capítulo 2, versículo 4, todos foram cheios do Espírito Santo, diz a Bíblia, e falavam em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Capítulo 4, versículo 8, Pedro perante o Sinédrio estava cheio do Espírito Santo. Capítulo 4, versículo 31, a igreja estava sendo perseguida, mas diz a Bíblia que, tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. No capítulo 6, versículo 3, um dos primeiros requisitos para ser um dos primeiros diáconos da igreja primitiva era ser cheio do Espírito Santo. No capítulo 6, versículo 5, Estevão foi eleito diácono. Por quê? Porque era cheio de fé e cheio do Espírito Santo. No capítulo 7, versículo 55, nós vemos que, a partir do 51, melhor dizendo, nós vemos que Estevão foi apedrejado, mas ele, estando cheio do Espírito Santo, ele olhou para o céu se abriu e diz a Bíblia que ele, cheio do Espírito Santo, ele viu Jesus em pé à direita de Deus. Capítulo 9, versículo 17, Ananias orou por Saulo para que Saulo também fosse cheio do Espírito Santo. Capítulo 11, versículo 24, Barnabé estava cheio de fé e cheio do Espírito Santo. Capítulo 13, versículo 9, Paulo, cheio do Espírito Santo, repreendeu Elimas, o mágico. E finalmente, no capítulo 13, versículo 52, os discípulos da igreja de Antioquia da Pisídia estavam cheios de alegria e cheios do Espírito Santo. Veja como essa expressão se destaca. E Satanás, com certeza, detesta essa expressão, porque ele não suporta ver uma crente cheia do Espírito Santo. Mas Deus se alegra e Ele quer que todos nós sejamos cheios do Espírito Santo. E falando nisso, vamos para o segundo ponto, que fala justamente do enchimento do Espírito Santo como experiência necessária. À luz de Efésios 5,18, ali nós temos o verbo, enchei-vos do Espírito. À luz dessa passagem paulina, à luz dessa epístola paulina, que é uma carta e, portanto, prescritiva, a expressão polissêmica, cheia do Espírito Santo, empregada por Lucas, denota, claro, a priori, ser dominado, controlado ou impelido pelo Paráclito. Nós vemos esse sentido, já citado no capítulo 1 de Lucas, versículo 15, capítulo 4, versículo 1, em Atos 4, versículo 8, Atos 4, versículo 31,
7,55, 11,24, 13,9. Em todas essas passagens, nós vemos o termo cheio do Espírito como que indicando o domínio do Espírito, o controle sobre a vida, a posse sobre a vida do crente. Mas, claro, como eu falei, cheio do Espírito Santo, na narrativa lucana, em que ele também faz teologia ao narrar, nós vemos que cheio do Espírito também pode ter outro sentido, porque é um termo polissêmico. Em Atos 2, 1 a 4, por exemplo, Atos 6, 3 a 5, Atos 9, 17 e Atos 13, 52, cheio do Espírito Santo significa, na verdade, ser revestido de poder ou batizado no Espírito Santo. Isso está claro à luz de Lucas 24, 49, Atos capítulo 1, versículos 4 a 8, que ligam o ser cheio do Espírito Santo ao revestimento de poder. Porque lá em Lucas 24, 49, Jesus diz: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Em Atos capítulo 1, ele começa de onde parou, porque Atos é uma continuação de Lucas, e ele então retoma isso que Jesus havia dito, que os discípulos deveriam ficar em Jerusalém até que do alto fossem revestidos de poder, e ele cita as palavras de Jesus, que disse: recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhos, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. E o que acontece no dia de Pentecostes? Todos são cheios, ou seja, todos são revestidos de poder. Mas, seja qual for o sentido específico de ser cheio do Espírito, nós chegamos à conclusão de que somente o crente, em comunhão com o Paráclito, pode exercer o ministério que Deus lhe outorgou. O Senhor Jesus é um exemplo disso, porque ele, antes de iniciar o seu ministério, logo após o batismo em águas, ele, claro, foi revestido, ele foi cheio do Espírito Santo, por assim dizer. Claro que aqui ainda não é uma referência ao batismo no Espírito Santo propriamente dito, porque o batismo no Espírito tem o Senhor Jesus como batizador. Alguém pergunta se Jesus foi batizado no Espírito Santo. Não, Jesus foi cheio do Espírito Santo. Ele foi controlado pelo Espírito Santo, porque o batismo no Espírito Santo é algo que foi destinado para a igreja. Para a igreja. No Antigo Testamento temos ali algumas referências que alguém tenta ligar com o dia de Pentecostes. Claro que nós podemos dizer que foi uma amostra de como o Espírito Santo atuaria, mas o batismo do Espírito Santo propriamente dito se cumpre no dia de Pentecostes, porque a profecia ela é de Joel, lá no capítulo, quando Joel fala no capítulo 2, também tem outras profecias em Isaías e tal, mas depois João Batista também lhe disse: eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem após mim é maior do que eu não sou digno de abaixando e me desatar as correias das suas sandálias, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Veja, futuro, ele vos batizará. Então Cristo é o batizador, é ele o agente. O batismo no Espírito Santo tem como agente o Senhor Jesus, e nós já explicamos isso ao longo desse trimestre. Tivemos uma lição específica em que falamos sobre a diferença, inclusive, entre o batismo de Jesus e o batismo do Espírito Santo. O batismo do Espírito Santo tem ele como agente, é ele quem é o agente, é ele quem imerge o salvo no corpo de Cristo. Agora o batismo de Jesus tem Jesus como agente e ele imerge, mergulha o salvo na dimensão carismática, na dimensão do Espírito Santo. O terceiro ponto, continuando nessa mesma temática, o enchimento do Espírito como uma experiência concreta, porque é algo que nós podemos confirmar, é algo que está ligado a uma experiência, não é mera teoria. De acordo com o Lucas Atos, há um grande impacto na vida de quem é cheio do Espírito Santo. A mudança de percepção em relação a tudo que está à sua volta é real, não é mera teoria, repito. Um grande exemplo disso é o próprio apóstolo Pedro. Como era a sua vida antes do dia de Pentecostes? No meu livro, Pedro, o primeiro pregador pentecostal,
Eu explico isso, modéstia à parte, detalhadamente. O que Pedro se tornou a partir do derramamento inaugural do Espírito Santo, as pessoas também notam essa mudança, pois a experiência pentecostal pode ser vista e ouvida, como se destaca nesta lição. Diante do exposto, não se trata de algo subjetivo. Quem é revestido do poder do alto sabe disso, sabe que agora tem uma investidura sobrenatural para fazer a obra de Deus. E o sinal inicial dessa experiência, conforme o padrão constante de Atos dos Apóstolos, repetindo que Lucas faz teologia enquanto narra, então ele apresenta um padrão de como o Espírito Santo atua, e nós vemos em várias passagens de Atos dos Apóstolos, porque o batismo no Espírito Santo, claro, começa a ser descrito em Atos e não em Lucas. Lucas fala do enchimento do Espírito Santo, de maneira geral, como controlando, o Espírito Santo controlando a vida do crente, mas esse termo com a significação de revestimento de poder só vai aparecer, claro, no livro de Atos, porque essa experiência do revestimento de poder cumpre-se a partir do dia de Pentecostes, do derramamento inaugural do Espírito Santo. Então, o sinal visível, físico, inicial, apenas inicial, porque tem outros sinais, do batismo no Espírito Santo é o falar em línguas. E isso é melhor destacado aqui no ponto 4º. Inclusive, você que é membro do meu canal, eu não vou ter tempo aqui de pormenorizar, mas você que é membro, olha aqui, ó. Eu fiz uma explicação detalhada da diferença entre as línguas no dia de Pentecostes e as línguas, na verdade, que Paulo aborda no capítulo 14 de 1 Coríntios. Porque os irmãos cessacionistas, aqueles que são contrários ao movimento pentecostal, contrários ao fato de que as ministrações do Espírito Santo continuam da mesma forma que no primeiro século, continuam ainda hoje, eles, na verdade, querem colocar tudo no mesmo bojo e dizer que o que aconteceu em Atos também é a mesma coisa que Paulo relata. E não é exatamente isso. Então, só para destacar, então, o ponto 4º, a doutrina pentecostal clássica, com base no padrão que se verifica em 4 Pentecostes, por assim dizer, registrados no livro de Atos, ou seja, o primeiro Pentecostes em Jerusalém, o segundo Pentecostes em Samaria, com Filipe, depois Pedro e João chegaram lá, embora não se mencione ali as pessoas falando em línguas, está implícito, porque Lucas não precisava repetir cada detalhe que acontecia, porque ele estava, na verdade, fazendo referência ao que aconteceu em Atos 2. Então ele diz, olha, o que aconteceu ali foi similar ao que aconteceu em Atos 2. Então tudo que esteve em Atos presente, tudo esteve presente em Atos 2, também está presente em Atos 8, no Pentecostes de Samaria. Isso se comprova também no Pentecostes em Cesareia, por assim dizer, Cesareia Marítima na casa de Cornélio, capítulo 10, e também o Pentecostes em Éfeso, Atos capítulo 19. Em todos esses casos, à exceção de Atos 8, em Samaria, mas em Atos 2, 1 a 4, Atos 10, 44 e 46 e Atos 19, 1 a 6, de maneira textual, menciona-se que aqueles que foram batizados no Espírito Santo falaram em línguas, o que deixa claro que se trata do sinal visível inicial do batismo no Espírito Santo. Os teólogos clássicos pentecostais sempre afirmaram que é esta a evidência inicial, física, visível do batismo, ou seja, o falar em línguas. Quanto à natureza dessas línguas, que são também um dom residente para edificação do seu portador, veja, o único dom que edifica o próprio portador é esse dom de línguas, que é adquirido por meio do batismo no Espírito Santo e fica com a pessoa. Mas não vá confundir o dom de línguas residente, que é o sinal inicial e também fica com a pessoa, para que ela, na verdade, possa orar em línguas, possa ser edificada. Não vá confundir esse dom ligado ao batismo do Espírito Santo com o dom de variedade de línguas. É aí que começa a surgir a distinção
entre o que aconteceu no dia de Pentecostes e o que Paulo relata lá em 1 Coríntios 14. E isso nós precisamos estudar. Então eu coloquei aí um detalhamento. Para você que tem o meu esboço, você que é membro do canal, veja, línguas no dia de Pentecostes. As línguas da parte do Espírito podem ser glossolálicas, ou seja, estranhas a quem as profere e as ouve, ou xenolálicas, isto é, em idiomas conhecidos, mas estranhos a quem os profere. Essa distinção a rigor é apenas didática, já que a palavra glossolalia, derivada de dois termos gregos, glossa, que quer dizer língua, e lalia, fala, abarca a própria xenolalia, cujo prefixo grego xenos denota estrangeiro. Então veja, por exemplo, a palavra xenofobia tem aí esse prefixo, não é? Grego xenos, que denota estrangeiro. A qual, né? Então a xenolalia, ela se refere especificamente às línguas, que são no grego dialectos, conforme Atos capítulo 2, versículo 6. Então aí eu faço uma longa explicação nesse texto, você que é membro recebeu, respondendo perguntas. Por exemplo, os crentes falaram línguas glossolálicas ou xenolálicas? Para a maioria dos eruditos e teólogos pentecostais, o milagre ali ocorreu, claro, na fala dos salvos. Mas existe também uma possibilidade, que eu até abordo no meu livro, Pedro, o primeiro pregador pentecostal, de que pode ter havido ali um duplo milagre. Se os crentes falarem línguas desconhecidas, como as pessoas à sua volta poderiam ter entendido o que eles falavam na sua própria língua, então veja, ali houve um vozerio, quando todos estavam falando ao mesmo tempo, ali eles falando tudo ao mesmo tempo, veja, se você ler em Atos inclusive, é interessante que diz que enquanto os quase 120 servos do Senhor falavam em línguas que desconheciam, e o termo ali no grego é glossa, os representantes das diversas nações ali presentes ouviram os servos de Deus em sua própria língua, e ali o termo já é dialectos, ou seja, os servos de Deus falaram glossa, mas as pessoas ouviram dialectos. Agora imagine, 120 pessoas mais ou menos falando todas em línguas ao mesmo tempo, e as pessoas conseguindo entender na sua própria língua. Isso sugere sim que pode ter havido um duplo milagre. Como assim? O milagre de os crentes estarem falando em línguas de maneira sobrenatural, e o outro milagre é de o Espírito Santo ter condicionado aquele vozerio, porque diz que a voz correu. Se você ler lá em Atos, você vê que correu aquela voz como se fosse uma voz uníssona. Mas ao chegar no ouvido das pessoas, elas entendiam na sua própria língua. Então, foi algo sobrenatural. É uma tentativa de explicar porque é praticamente impossível. Aliás, é impossível você explicar um milagre, né, como este. Então, o ensino de Paulo sobre as línguas precisam ser levados em consideração para você entender que não houve, ao contrário do que diz John MacArthur, não há nenhuma contradição. Os irmãos cessacionistas gostam de usar 1 Coríntios 14 para tentar colocar os crentes dentro de uma caixinha, né? Como que dizendo que o que aconteceu em Atos 2 foi algo excepcional, que não vai se repetir mais, porque ali todos glorificavam a Deus em línguas ao mesmo tempo. Ali eles não estavam profetizando, eles estavam glorificando a Deus, o texto é claro, em línguas. Então hoje os irmãos cessacionistas não querem que façamos isso hoje, justificando que Paulo falou que é só para falar 2 ou 3, os outros julguem e tal, que nós não podemos, na verdade, contrariar isso, mas é preciso entender que Paulo estava falando de outro assunto. Eu vou ler essa parte aqui para ter poder de síntese, está no meu roteiro. Veja, o ensino de Paulo sobre as línguas. As línguas para edificação do crente. Em 1 Coríntios 14, Paulo aparentemente não se preocupa em fazer uma distinção entre línguas como evidência do batismo no Espírito e variedade de línguas. E aí eu vou explicando e tal. Paulo não se refere a idiomas. Ele dá graças a Deus em razão de falar mais línguas, aqui é glossa, do que todos os salvos em Corinto. Embora discorra sobre a edificação pessoal por meio da glossolalia,
ele deixa claro que o crente também pode falar em línguas para a congregação, visto que isso não deve ser proibido. Não proibais, ele disse. A glossolalia, como diz Anthony de Palma, é um meio de autoedificação espiritual. Junto com o dom de interpretação das línguas, edifica também a congregação. Mas as línguas em si, se for um momento de glorificação coletiva, não há por que você querer proibir o crente de falar em línguas. Claro que no momento em que alguém começa a falar e percebe-se que há uma mensagem profética, Paulo falou, fala em 2 ou 3 profetas, os outros julguem. Mas o nosso irmão John MacArthur, que eu chamo de irmão, mas ele é um antipentecostal, então nós respeitamos e tal. Eu até tenho citado John MacArthur aqui quando eu falo de escatologia, porque ele é pré-tribulacionista, mas infelizmente ele é um cessacionista ferrenho, defensor do antipentecostalismo, contrário à fé pentecostal. E John MacArthur, como cessacionista, eu coloquei aí que ele defende a ideia de que dons congregacionais, como a variedade de línguas, cessaram depois da era apostólica. E aí ele chega ao ponto de dizer, é uma posição extremada, ele até reconhece que Lucas Atos não é apenas descritivo, mas ele ataca a fé pentecostal, dizendo que a ideia de que todos os membros da congregação deviam explodir ao mesmo tempo em uma cacofonia desordenada, ele diz, como ocorre com frequência nas igrejas carismáticas contemporâneas. Então ele fala que isso é um absurdo e tal, mais ou menos isso, mas ele está confundindo tudo porque Paulo não se refere ao que aconteceu no dia de Pentecostes. Ele está falando da variedade de línguas. O dom de variedade de línguas não deve ser confundido com as línguas como sinal do batismo no Espírito, também como edificação pessoal. Claro que se o crente está orando em particular com Deus, não há por que ele falar em voz alta, mas quando a igreja está no momento de glorificação coletiva, após a pregação, por exemplo, não há por que impedir que os crentes glorifiquem a Deus também em línguas. Então, tudo isso eu explico aí nesse ponto. O segundo tópico, o Espírito Santo capacitando as testemunhas. Então, o autor menciona aqui, primeiro ponto, capacitando as testemunhas. Em Atos dos Apóstolos, há muitos mais feitos de não apóstolos, porque tanto os primeiros como os últimos foram cheios do Espírito para cumprir a grande comissão. Então, eu faço esse destaque aí também, que foram capacitados tanto os apóstolos como também os inúmeros não apóstolos que aparecem no livro de Atos. Isso é melhor explicado no ponto 2, pessoas simples capacitadas pelo Espírito. Os Atos dos não apóstolos começam a ser narrados logo nos primeiros versículos de Atos dos Apóstolos. Ali aparecem algumas mulheres e os irmãos do Senhor orando com os 11, mas antes deles tem o próprio Lucas, que também aqui apresenta-se um ato muito importante, que foi o ato de escrever este livro maravilhoso e o apresentar a Teófilo, que foi o destinatário original. E depois Lucas começa a narrar uma série de atos de não apóstolos, além dos apóstolos. Veja, Estevão e Filipe, os outros 5 eleitos que são mencionados, Judas e Ananias, que aparece lá em Atos capítulo 9, Dorcas, também conhecida como Tabita, Cornélio, os pregadores anônimos que levaram a palavra até Chipre e Antioquia da Síria, assim por diante, depois da perseguição que culminou na morte de Estevão e o consequente espalhamento dos pregadores, os não apóstolos do ministério de Paulo, que são várias mulheres também eu destaco aí. Então você que recebeu o meu roteiro tem esse estudo pormenorizado. O terceiro ponto, capacitando a igreja. A igreja primitiva só teve êxito em sua missão porque cada crente estava cheio do Espírito Santo. Graças a esse poder, no grego dynamis, ela obteve crescimento qualitativo, ou seja, em graça e conhecimento, mas também quantitativo e ainda geográfico. E o terceiro e último tópico, o Espírito Santo como fonte geradora de missões. Tivemos um trimestre inteiro sobre isso.
Então não vou aqui dedicar muito tempo para esse tópico, mas é importante você observar aqui. O primeiro ponto, o envio missionário, também já foi pormenorizado na introdução desta lição, quando fizemos uma pequena exposição de Atos 13, 1 a 4. O ponto 2, a estratégia missionária. Quando estudamos sobre a segunda viagem missionária de Paulo, vemos que a sua agenda estava nas mãos do Paráclito. Cheio do Espírito Santo, esse apóstolo nada fazia fora da direção do Senhor. Um caso emblemático é narrado em Atos 16, 1 a 10, quando Paulo e seus companheiros, Silas, Lucas e Timóteo, Barnabé não é? Porque Barnabé seguiu para Chipre junto com João Marcos. Barnabé não estava aqui, mas Silas, Lucas e Timóteo foram impelidos pelo Espírito Santo, impedidos pelo Espírito Santo de pregar na Bitínia e também na província da Ásia. Então Deus revelou para Paulo ali que ele deveria pregar na Macedônia. Ele viu um homem dizendo, numa visão, passa a Macedônia e ajuda-nos, e graças à atuação do Paráclito na vida desses missionários, a mensagem de salvação atingiu toda a Europa, de onde espalhou-se por todo o mundo e também nos alcançou. Portanto, nós precisamos desse poder dinâmico para realizar a obra do Senhor. Amém? Então, estamos aqui chegando à conclusão de mais um trimestre. Em breve, vamos estudar também sobre este assunto aqui, ó. Eu viajei esses dias, não tive como fazer um review ainda dessas lições, mas ainda nessa semana, se Deus quiser, eu vou fazer um review para apresentar essas novas lições do pastor Osiel Gomes, um teólogo importante da nossa igreja, aí da nova geração de teólogos pentecostais, que escreveu esse belíssimo comentário, A Carreira que nos está proposta, com temas maravilhosos como o início da caminhada, a escolha entre a porta estreita e a porta larga, o céu destinado ou destino do cristão, a cidade celestial vai ser a última lição. Olha que interessante. Faremos um review. Mas vamos então para a leitura aqui da última conclusão, que conclui esta lição e também concluindo esse trimestre maravilhoso sobre a igreja. Encerramos esta lição e, consequentemente, esse trimestre, mostrando que o Pentecostes faz toda a diferença no cumprimento da vocação missionária da igreja. Sem a ação do Espírito Santo, a igreja local está desabilitada para cumprir sua missão. O Espírito Santo é aquele que impulsiona a igreja, a força motriz. Aqui o autor usa esse termo, mas não vá confundir, não vá pensar que ele é uma força em si. Ele é uma pessoa, mas a sua ação é uma força motriz do corpo de Cristo em sua dimensão local. Sem o Espírito Santo, a igreja não vai a lugar algum. Amém? Então aí está. Se você quiser esse estudo mais pormenorizado que eu apresentei aqui en passant, seja membro do meu canal. Também eu continuo divulgando o curso de hebraico do meu amigo pastor César. Se você desejar fazer esse curso, é só você verificar aqui, está aparecendo esse QR Code, né? Esse QR Code. É só você aproximar o seu celular, ou tem um link aqui também na descrição deste vídeo, e você fará um curso de hebraico com duração de 6 meses, pelo qual você vai poder aprender a ler o hebraico, escrever em hebraico, transliterar textos, e depois você poderá até fazer um curso de aperfeiçoamento para poder até traduzir. Você poderá, aí claro que isso leva um pouco mais de tempo de preparação, porque não envolve apenas o hebraico, mas outros conhecimentos também, mas você pode ingressar nessa área de tradutor ou fazer parte de uma equipe de tradução da Bíblia. Veja que privilégio. Se eu fosse você, eu não perderia tempo e faria esse curso de hebraico, porque mais de 70% da Bíblia está em hebraico, tá certo? Faça o curso aqui então, é só você aproximar a câmera do seu celular, ler o QR Code
e você estará vendo, claro, ali a página com todo o detalhamento do preço, que está com desconto, aliás. Quem entra na página seguindo esse meu link aqui ou o QR Code vai receber um desconto, tá certo? Mais um trimestre terminado e mais um trimestre que nós vamos começar para a glória de Deus e assim vamos avançando no nosso aprendizado. Que Deus abençoe a sua vida. Seja membro do meu canal, hein? É muito importante. A paz do Senhor.